Alô, amigas, alô, amigos! Estou de volta, aqui é o canal do YouTube do Gerson Bem. Dê like no vídeo aí, apoie o canal, dê like no vídeo, né? E ajude o canal no YouTube. Pois eu queria aproveitar nesse meu retorno ao canal para falar do sorteio que o Internacional teve na Libertadores da América e aproveitar para falar das chances e já fazer uma avaliação sobre esse Internacional que, afinal de contas, não está bem. Não está bem. Futebol do Internacional. Para começar, eu queria dizer o seguinte: o Internacional teve sorte. Sorte no sorteio, né? Sorte no sorteio. Teve. Porque, digamos assim, o lado em que o Internacional foi, digamos assim, ficou, né? O lado em que está o Internacional tem, teoricamente, né? Porque o futebol apresenta surpresas. Tem pela frente de dificuldades maiores mesmo o Flamengo, que poderá ser seu adversário se ele passar pelo Olímpia, seu adversário nas quartas de final, desde que o Flamengo também passe pelo Defensa e Justiça, né? Esse time argentino. Então, se tudo der lógica, o Flamengo, favoritaço para ganhar, inclusive, a Libertadores da América, passar pelo seu adversário argentino, que é um adversário onde estava o atual técnico do São Paulo, que foi o campeão da Sul-Americana do ano passado. Se o Flamengo passar, como naturalmente deverá passar, se o Internacional passar por esse Olímpia, que o Internacional ganhou as partidas na fase de grupos, que o Internacional goleou, inclusive fez uma goleada histórica por 6-1 no estádio Beira-Rio, na fase de grupos. Se o Inter passar por esse time frágil do Olímpia, o atual frágil Olímpia, o Internacional enfrentará o Flamengo. O Inter é mais frágil que o Flamengo? Sim, o Inter é mais frágil. Independente se o Inter não está ainda ajustado pelo seu novo treinador. Independente se o Internacional ainda não encontrou o seu modelo, digamos assim, nessa nova forma de jogar que quer encontrar o seu novo técnico. Independente disso, o Internacional é menos time que o Flamengo, naturalmente, porque tem um grupo mais frágil, menos qualidade de jogadores, individualidades, etc. Então o Internacional é mais frágil, mas isso não quer dizer. O Chelsea também é mais frágil que o Manchester City e mesmo assim ganhou a Champions League. E assim o futebol tem exemplos que não vou ficar aqui discorrendo. Todos que estão aqui assistindo, todas as pessoas que estão me assistindo sabem disso. Mais jovens, por mais jovens que sejam ou por mais velhos que possam ser, vão ter mais ou menos exemplos de acordo com a vivência que tem no futebol e sabem disso. Então, não preciso eu ficar discorrendo muitos exemplos. Então, o Internacional tem possibilidades de ganhar do Flamengo? Sim, o ano passado o Internacional enfrentou o Flamengo e talvez não fosse aquela expulsão, né? Um tanto quanto, digamos assim, exagerada, para não dizer outra coisa, o Internacional talvez não tivesse perdido para o Flamengo a partida que acabou perdendo e isso talvez até pudesse lhe ter ajudado a ser campeão brasileiro. O Internacional não fosse o despautério do seu treinador à época, atrapalhado talvez por toda aquela lambança do VAR no gol anotado, o 1-0 das quartas de final, né? Que o Inter enfrentou o Flamengo em 2019, lembram? O Internacional fez o gol e a checagem demorou 10 minutos do gol, né? No tempo que a gente ainda podia ir ao estádio. Então, naqueles 10 longos minutos, talvez aquilo tenha atrapalhado tanto o técnico da Helmand que o Odair se atrapalhou, porque ele retirou, digamos assim, sem nenhuma necessidade, o Victor Cuesta para colocar o Sarrafiori. Não era ele até podia colocar o Sarrafiori, mas não era, obviamente, hora ainda de retirar, faltava ainda 10 minutos para terminar a partida, não tinha nenhuma necessidade. O Internacional, se fizesse mais um gol, classificaria o Internacional, ou levaria o jogo para uma decisão. Então não tinha nenhuma necessidade de retirar o Victor Cuesta naquele momento
e atrapalhado, quem sabe, por aquele turbilhão, né, que estava o jogo, enfim, aquilo atrapalhou e o Internacional não conseguiu. Mas o Inter jogou, fez um enfrentamento de igual para igual com o Flamengo. Não foi o mesmo enfrentamento que logo em seguida iria fazer o Grêmio na semifinal, que foi assim amassado, triturado pelo Flamengo. Não só pelo 5-0 que acabou acontecendo no jogo da volta, né? Já aqui o Flamengo viria a ser superior, não só pelo 5-0, que é um resultado até, digamos, desproporcional, mas porque o Flamengo foi, de fato, muito superior ao Grêmio nos dois jogos, independente do empate no jogo de Porto Alegre. Porque o Inter, de fato, jogou, principalmente na segunda partida, de igual para igual contra a equipe do Flamengo. Então, dá para ganhar do Flamengo, dá para passar pelo Flamengo. Mas o Internacional não dá nem confiança de passar pelo Olímpia, do jeito que vai. Porque olha o Always Ready, olha o Sport do Recife, enfim, o Deportivo Táchira, e todas essas inconstâncias do Internacional. Escrevi, eu escrevo muito no Twitter sobre futebol, e quando falo aqui, disse o seguinte: o Internacional ganhou de 6-1 do Aimoré jogando mal. O Internacional ganhou de 4-0 o Inter fez 4 no Juventude sem convencer. Então o Inter faz goleadas que não são confiáveis. O Inter apresenta um futebol. Então é isso. Então o Inter joga como jogou contra o Sport Recife, estava ganhando de 2-0 e o time tem problemas. Quais são os problemas do Internacional? Sabe, tem uma coisa assim, o departamento de futebol do Internacional parece estar constituído, o executivo de futebol agora do Internacional está no lugar do Rodrigo Caetano, e o técnico são figuras que nunca jogaram bola. Estou preocupado com isso, né? Antes tinha um que era executivo também, que já tinha jogado bola, inclusive. Não, eu não estou dizendo que é necessário que tenha jogado, nem estou dizendo que um técnico que nunca tenha jogado futebol, embora a maioria dos grandes técnicos jogaram, não possa ser técnico uma pessoa que nunca jogou futebol. Mas ajuda. Ajuda. E me parece que o que falta ao Ramírez, eu não estou dizendo que ele tem que ser demitido amanhã, nem nada disso. Estou dizendo que a direção talvez tenha que conversar com ele. E aí vem o problema, né? Que o executivo do futebol também nunca jogou futebol. Então me parece que essa turma aí não consegue identificar as capacidades, as potencialidades, tanto que o Ramírez disse depois do primeiro Grenal, da decisão do Campeonato Gaúcho, que nem sempre os melhores jogam. Mas que loucura! Não, os melhores jogam sempre. O jogador que está em melhor fase técnica tem que jogar. Ou o melhor jogador do time sempre tem que jogar. Imagina no Barcelona, por exemplo, o Messi não jogar. Né? Imagina, os melhores sempre jogam. Aliás, o Internacional sabe bem o que é um melhor não jogar, né? Eu digo o Internacional, o torcedor do Internacional, pelo menos os mais antigos, os outros podem saber da história, mas em 78 o Cláudio Coutinho foi para treinar a seleção brasileira, não levou o melhor jogador do Brasil, na época, que era o Falcão, era o melhor jogador de futebol brasileiro. Em 1978 era o Falcão, ele não levou para a Copa. E o Brasil não perdeu não deixou de ganhar a Copa só em razão de que a Argentina e o Peru fizeram um jogo de compadre, etc. Não, 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 não. O Brasil jogou mal a Copa. Faltou o melhor, o craque, o maior jogador de futebol em atividade no futebol brasileiro, que era o Falcão naquela seleção. O Zico não jogou quase nada naquela Copa. O Rivelino já estava em fim de carreira. E o Falcão em casa. Então, estou falando por isso. Os colorados se lembram o que é deixar em casa o melhor jogador. Então, sabe, quando um treinador diz isso, eu fico assustado. E ele disse, não, porque o esquema é que vem primeiro. Não, não. A grande capacidade do técnico é chegar
encontrar um grupo e a partir das capacidades do grupo formar um time. Então isso é que me preocupa no Internacional e que talvez a direção tenha que entrar em campo, porque eu não tenho nada contra o treinador do Internacional e não tenho nada a favor. Enfim, ele é quase um debutante. Ele tem um trabalho ainda incipiente, embora exitoso, porque o time onde ele foi treinar foi campeão, mas era um time que vinha jogando junto há muito tempo também, é bom que se diga, né? Então, ele tem um trabalho ainda a ser afirmado, né? Então, enfim, o Internacional precisa melhorar. Quais são os grandes problemas do Internacional? É um time que não marca. Aliás, falando em Falcão, eu repito sempre essa história. Anos atrás, o Falcão foi entrevistado por um canal de televisão e falavam do time de 76, talvez o time de 1976. O time de 1976 talvez fosse um dos maiores times do mundo, o Inter, de 1976. E quando perguntaram para o Falcão sobre aquele time, qual a grande característica do time, sem pestanejar, sem titubear, sem deixar um segundo sem resposta, o Falcão disse: nosso time marcava muito. Olhem só, era um time que fazia muitos gols, era um time que atacava muito, mas ele disse: nosso time marcava muito. Essa foi a resposta que ele deu. Um time precisa recuperar a bola, marcar, ser harmonioso. E o time do Internacional é... O meu amigo Ansélio Brustolin diz o seguinte: Gerson, você viu que que o time do Internacional é o time da bola mascada? É isso que o Ansélio diz, o time da bola mascada. Quer dizer, então é um time desorganizado. Tanto que tem muita gente que está dizendo que falta preparo físico. Não falta preparo físico. O time desorganizado parece que está sempre cansado. Então tem essas coisas para ajustar. Sorte veio no sorteio da Libertadores, mas o time precisa melhorar muito e talvez a direção precise entrar em campo, a turma aí do futebol, porque é preciso melhorar. Bom, e se não melhorar, é preciso mudar. Mudar. Mesmo que seja com o Ramires, mesmo que seja com quem está aí, mas mudar. Se não dá para ser nesta forma, sabe? Não dá para fazer só uma administração no futebol moderna, sabe? Não tem só administrar modernamente. Eu torço muito por essa gestão do Internacional, mas lá em campo, o time tem coisas assim que são básicas no futebol. Um meio-campo sem pé esquerdo. Pô, o Praxedes, ele tem que jogar nesse time. Entende? O time precisa marcar. O time precisa, pelo menos, roubar uma bola. O time não está jogando. É isto. Tá bom, gente? Dê like no vídeo. Espero evoluções. Torço pelas evoluções. E tenho essas preocupações que ao longo do próximo período a gente torce que elas possam se arrumar. Claro, elas já evoluíram. O Zé Gabriel não está mais jogando, né? Já é um avanço. Eu espero que o Palácios, esse também, se continuar com esse futebol, fique pelo menos no banco de reservas, né? O Marcos Guilherme pode até brilhar em outro lugar, não estava jogando nada, foi-se embora, então não vai mais jogar. Enfim, esperamos a organização agora. Um abraço, dê like no vídeo, ajude o canal. Tá bem, gente? Um abração.